Todo jogador tem aquela competição onde o cara sobe de patamar e chama a atenção de todo mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar de 8 caras que explodiram justamente numa Copa do Mundo. A gente volta para a última Copa do século passado para falar de um atacante que se apresentou para o mundo justamente no Mundial, que foi o francês Thierry Henry. Revelado pelo Mônaco em 95, ele era considerado uma das grandes promessas do futebol francês e começou a ganhar mais destaque antes da Copa de 98. Aos 21 anos, ele fazia brilhar os olhos do técnico da França, Aimé Jacquet, que muito acertadamente decidiu levar o garoto para a Copa. Para vocês terem uma ideia, na temporada que veio justamente antes desse Mundial, o Henry jogava pelo Mônaco e marcou 7 gols na Champions League, um número de muito destaque. E o Henry não era um cara que costumava tremer na base não, né? Ele vinha, pegava pressão, matava no peito e saía jogando, e foi assim que ele se tornou uma estrela em ascensão justamente em 98. Seu grande momento veio na fase de grupos, quando no jogo contra a África do Sul ele fez seu primeiro gol, e depois contra a Arábia Saudita brocou mais 2 vezes. Depois, como era muito jovem, acabou não sendo titular absoluto daquela seleção e não conseguiu marcar mais nenhuma vez na Copa. Inclusive não entrou em campo na final, porque a expulsão do zagueirão Desailly fez o técnico francês optar por substituições mais defensivas e o Henry ficou no banco. Mas de qualquer maneira, terminou aquele Mundial como campeão e ainda teve a pachorra, cara, de tirar uma foto beijando a taça com essa camisa aí. É mole? E depois dos holofotes que ganhou na Copa, o Henry conseguiu jogar apenas mais 6 meses pelo Mônaco, antes de ser contratado então em definitivo pela Juventus por 12,5 milhões de euros. E passamos para a Copa seguinte de 2002, quando a gente teve um jovem bruxo chamando a atenção do mundo todo. Quem é da época sabe como o Ronaldinho Gaúcho surgiu no Grêmio com lances de mágica e depois encantou muito logo no seu começo com a seleção brasileira. Obviamente não demorou muito para algum clube europeu ficar interessado no cara e foi o PSG que conseguiu a sua contratação lá no ano de 2001. E nessa sua primeira temporada na Europa, um período de adaptação, ele conseguiu fazer 13 gols, dar 7 assistências e jogar um bom futebol, chegando num ótimo momento para a Copa de 2002. Ronaldinho tinha apenas 22 anos e você sabe como costuma ser complicada a concorrência por uma vaga no time titular da Seleção. Mas mesmo assim ele ganhou a confiança do Filipão e se tornou titular incontestável. Na época, Ronaldinho ainda era o R11 e o seu primeiro jogo na Copa foi uma goleada de 4-0 contra a China, em que ele marca o golzinho dele, dá uma assistência também. Era inegável que o Ronaldinho naquela Copa era como se fosse um coadjuvante de luxo para Ronaldo e Rivaldo, que brilhavam mais, mas ainda assim conseguiu ter uma das melhores atuações da Copa do Mundo. Foi nas quartas de final contra a Inglaterra, quando o Ronaldinho decidiu não só com uma bela assistência, mas também com um golaço absurdo de falta, que muitos questionam até hoje se ele realmente teve a intenção, mas o fato é que o gol foi lindo, ajudou a fazer o Brasil passar para semis. E na verdade o Ronaldinho nem jogou porque tinha sido expulso no final do jogo contra a Inglaterra, mas tudo bem. Mas Ronaldinho voltou para a Europa como campeão e grande revelação do Mundial em apenas um ano. Já estava a caminho do Barcelona por cerca de 30 milhões de euros. E aí o resto é história, né? Outro cara com um desempenho fenomenal é você, que tem uma média de 1 like a cada vídeo assistido aqui do Eurofut. Então se você estiver curtindo, mantenha essa média, deixa o likezão que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, beleza? Valeu pela força. Já a Copa de 2006 não teve um, mas 2 grandes jovens, e um deles foi o carismático Lukas Podolski, um dos principais nomes da Alemanha que conseguiu o bronze. Ao fim da temporada 2005-2006, o Podolski ainda era jogador do Colônia, e diferente de outros casos da lista, ele não precisou da Copa do Mundo para fazer ele conseguir uma vaga num clube maior. Na verdade, o Bayern de Munique já tinha assegurado a contratação dele, só que a Copa fez meio que ficar provado de que o Bayern estava certo de contratá-lo. O atacante alemão marcou seu primeiro gol ainda na fase de grupos contra o Equador, mas a grande partida dele viria no mata-mata contra a Suécia. Podolski decidiu aquela eliminatória marcando os 2 gols da partida, e bem verdade ele não conseguiu marcar mais nenhuma vez, mas era titular absoluto naquela Copa do Mundo e ajudou aí a Mannschaft a conseguir o 3º lugar no torneio, vencendo Portugal na disputa do bronze. E ao final da Copa então, o Podolski foi reconhecido oficialmente como o melhor jovem daquela competição, superando nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo. Outro jovem atacante que brilhou muito naquela Copa foi o futuro ídolo do Bayern de Munique, Franck Ribéry. Ele era jogador do Marselha nessa época e estava lá há apenas um ano, mas depois do Mundial foi difícil para os caras conseguirem segurá-lo. Na época, Ribéry era uma grande joia do futebol francês e com 23 anos já era titular dos Bleus, né, que a gente sabe que é uma seleção que fez um grande Mundial em 2006. A resposta de Ribéry para a confiança do técnico Domenech veio nas oitavas de final, quando ele faz um bom jogo contra a Espanha, inclusive marca o gol
gol de empate e pavimenta o caminho para a classificação. O Ribéry começou todos os jogos do mata-mata jogando como titular, apesar de ser naquela época meio que um coadjuvante para os mais brilhantes Henry e Zidane. No fim, a França de Ribéry terminou como vice-campeã do torneio, mas o jovem craque acabou chamando a atenção de um clube do país sede daquela Copa, um clube da Alemanha, o Bayern de Munique, que depois de apenas um ano encaminhou a contratação do Frenkie, que a gente sabe que foi muito acertada. Em 2010, outros dois cracassos chamaram a atenção, levando suas seleções para a semifinal de Copa do Mundo. Um deles foi o Mesut Özil. O meia alemão chegou para aquela Copa do Mundo tendo feito uma temporada de 2009-2010 simplesmente brilhante. O cara deu 29 assistências. E não é que ele jogava num Real Madrid encaixadinho, o cara jogava no Werder Bremen. Um negócio absurdo. E o time de Joachim Löw para aquela Copa jogava com Khedira e Schweinsteiger um pouco mais atrás para o meio campo, dando todo o conforto possível pro nosso querido Özil atuar como meia mais pra frente, ofensivo, o cérebro criador daquela equipe. E é inegável que Özil nos seus bons momentos foi muito craque. Naquela Copa de 2010 ele provou. Na fase de grupos, além de distribuir os passes e ajudar na criação da seleção, ele dá uma assistência contra a Austrália e marca o gol da vitória contra a Gana. Nas oitavas de final, frente à pesada seleção da Inglaterra, ele dá mais uma assistência. E no massacre da Alemanha pra cima da Argentina, novamente o Özil contribui com passe pra gol. Para não citar todos os lances geniais em que ele se envolveu, podendo facilmente ser considerado um dos melhores meias daquele Mundial. Quem não foi bobo nem nada foi o Real Madrid, que olhou o cara jogando muita bola, pelo clube e pela seleção, e naquele mesmo verão europeu resolveu pagar 18 milhões de euros mais ou menos para levar o cara para a Espanha. E lá ele teve momentos de brilho intenso. E outro cara que brilhou em 2010 foi o Luizito Soares. Ele, pistoleiro, ainda era mais jovem, ainda jogava pelo Ajax, mas ele vinha de uma temporada totalmente brutal. 49 gols anotados e 24 assistências em 2009 e 2010 pelo clube holandês. E o Uruguai tinha tantas opções boas pro ataque que ele praticamente obrigou o técnico Oscar Tabares a fazer um time com 3 atacantes. Isso porque além do Luizito, que vinha muito bem, os caras também tinham o Cavani numa situação aí semelhante, e o principal jogador e craque daquela equipe, que era o Forlan, que acabou jogando um pouco mais recuado e foi eleito depois o melhor da Copa. Soares é muito importante na classificação do Uruguai para aquele mata-mata, na fase de grupos, dando uma assistência contra a África do Sul e marcando o gol da vitória na rodada final contra o México. Mas o pistoleiro guardou o show pro mata-mata. É nas oitavas de final e ele brilha metendo um doblete contra a Coreia do Sul, marcando o segundo gol já no final da partida, quando tava tudo indo pra prorrogação. E se nas quartas de final ele acabou não conseguindo marcar um gol, ele decidiu de outra maneira. Foi dele a melhor defesa daquela Copa. Você não ouviu errado. Finalzinho do jogo, Gana tava prestes a fazer um gol que eliminaria o Uruguai, quando o Soares, em cima da linha do gol, dá uma de goleiro, tira a bola com as mãos, é expulso, fica em prantos, chorando, mas tudo valeu a pena pra ele, porque ele viu o ganês Asamoah Gyan perder o pênalti, manter o empate, levar a disputa para os pênaltis, onde o Uruguai passou com aquela cavadinha famosa do Louco Abreu. Por causa dessa defesaça, o Soares não pôde jogar a semifinal da Copa e viu a sua seleção ser eliminada ali mesmo, mas esse desempenho fantástico por clube e agora por seleção chamou muito a atenção do Liverpool, que logo alguns meses depois resolveu pagar o equivalente a mais ou menos 26,5 milhões de euros, em mais uma contratação acertadíssima, né? Tanto o Özil, que se destacou naquela Copa, quanto o Soares se enfrentaram na disputa de terceiro lugar, com o Soares sendo mais decisivo diretamente, mas com o Özil levando o bronze para casa. Na Copa realizada no Brasil em 2014, um sul-americano vestindo amarelo chamou a atenção de todo mundo e ganhou projeção mundial, mas não foi nenhum brasileiro e sim um colombiano, James Rodrigues. Ele que tinha feito uma primeira e grandiosa temporada pelo Mônaco antes da Copa, então chegava com uma certa expectativa, né? Só que o que ninguém esperava é que ele fosse exceder ainda expectativas, porque jogou um absurdo naquela Copa do Mundo. Começa pela fase de grupos brutal que ele fez. A Colômbia caiu com Grécia, Costa do Marfim e Japão, e o James simplesmente fez gol em todos os jogos, com destaque para o jogo contra o Japão, em que ele também deu 2 assistências. E ele não deixou a peteca cair no mata-mata quando nas oitavas de final destrói o Uruguai com um doblete, incluindo esse gol aí, reconhecido por muitos como um dos mais bonitos da história das Copas e que naquele ano acabou até ganhando um prêmio Puskás. Foi facilmente uma das grandes atuações individuais daquele torneio. A jornada do James acabou parando nas quartas de final contra o Brasil, onde, embora eliminado, ele saiu deixando mais um gol. Então, se você
você prestou bem atenção, o James meteu gol em todos os jogos daquela Copa e ainda foi o artilheiro da competição com 6 gols marcados. De novo, quem que não deu bobeira ao ver um jovem talentoso arrebentar na Copa do Mundo? Real Madrid. Os caras tiraram ele do Mônaco logo depois da Copa, pagando a bagatela de 75 milhões de euros. E pra fechar, a gente volta na última Copa do Mundo da Rússia em 2018. É impossível falar de caras que explodiram em Copa do Mundo sem citar Kylian Mbappé. Ele que já era um jogador com certa badalação, afinal quem acompanha o futebol europeu tinha visto esse camarada brilhar na Champions League pelo Mônaco e depois ser contratado pelo PSG. Mas sem dúvida nenhuma pro torcedor médio assim, que não acompanha 100% digamos assim o futebol, foi na Copa de 2018 que o Mbappé passou a ser conhecido no mundo inteiro. A França tinha uma seleção muito técnica, de grandes nomes, mas na fase de grupos acabou sendo bastante pragmática. Enfrentaram Peru, Dinamarca e Austrália e mesmo assim só conseguiram marcar 3 gols. Um deles foi o de Mbappé, na vitória contra o Peru, o que fez dele, aos 19 anos e 183 dias, o francês mais jovem a marcar um gol em toda a história das Copas do Mundo. Mas calma que esse não foi o grande momento, o Mbappé ganhou todos os holofotes pelo que ele fez nas oitavas de final contra a Argentina. A começar pela arrancada surreal que ele dá quando o jogo ainda tava 0 a 0, parecia uma locomotiva, foi derrubado e aí o Griezmann bateu o pênalti e abriu o placar. E pra completar no segundo tempo, o Mbappé faz uma atuação histórica, metendo 2 gols e classificando a França para as quartas de final. Nesse dia, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um doblete em mata-mata de Copa do Mundo desde o Pelé, amigo. Camisa 10 da França ainda iria atingir outra marca expressiva, porque ele marcou mais uma vez naquela Copa e justamente na final contra a Croácia. E esse gol fez o Mbappé novamente se juntar ao Pelé, porque ele foi apenas o segundo jogador na história das Copas a fazer um gol em final com menos de 20 anos. Foi realmente uma Copa absurda para um jogador que mal tinha saído da sua adolescência ainda. Aquela Copa do Mundo mudou o patamar do Mbappé, fez ele ser conhecido no mundo inteiro e considerado a maior joia do futebol mundial. Que outros camaradas que você lembra de terem explodido nas Copas do Mundo? Deixa nos comentários e deixa o like também no vídeo antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo então, valeu, falou!